Colaboração premiada. Ela é fechada quando o réu ou investigado decide colaborar com as autoridades contando tudo o que sabe sobre um esquema ilegal. A colaboração pode ser feita com diferentes órgãos públicos e é capaz de mudar o curso de uma investigação. Marcos Valério, um empresário e publicitário antes anônimo. Nos últimos anos, ele tem aparecido com certa frequência nos noticiários. Um dos principais atores do Mensalão. Em 2012, ele foi condenado a quase 38 anos de prisão. Em abril deste ano, foi condenado em outro processo a mais 18 anos de cadeia pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. No início de julho, Marcos Valério assinou um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal em Minas Gerais. Entregou nomes de políticos supostamente envolvidos em pagamento de propina. E a ajuda resultou em benefício. A Justiça do município mineiro de Contagem autorizou a transferência dele da penitenciária de Hungria, de segurança máxima, para a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, em Sete Lagoas. A colaboração de Marcos Valério precisa ser homologada pelo Supremo Tribunal Federal. O que influi na questão da competência para a homologação da colaboração premiada é o foro privilegiado nesse caso. Então, como Marcos Valério, cidadão, parece ter trazido fatos envolvendo pessoas com foro privilegiado junto ao Supremo Tribunal Federal, é essa corte que tem a competência para homologar essa colaboração, até porque eventualmente será a corte competente para julgar as pessoas e os fatos objetos dessa colaboração anunciada. O publicitário se valeu de um mecanismo que, digamos assim, favorece os dois lados. De um está o suspeito, investigado ou condenado. Alguém que, diante da situação complicada com a justiça, decide abrir o jogo. Do outro, estão os diretamente envolvidos na investigação, que precisam muito das revelações a serem feitas. Quem pode propor a colaboração premiada são o Ministério Público, eventualmente o delegado de polícia, depender do andamento da investigação, mas sempre com a participação do Ministério Público e, lógico, a participação da defesa de quem está fazendo a colaboração premiada. Comandam esquemas milimetricamente calculados, estruturados em rede, planos tão bem montados que em determinadas situações parecem impossíveis de serem desarticulados. O acordo nada mais é do que um meio de obtenção de prova. É como se você jogasse uma luz e aí a polícia ela teria um caminho para alcançar as provas que ele, ali como colaborador, está indicando. O colaborador precisa ser claro e direto. No popular, dar nomes aos bois, identificar os integrantes das irregularidades, explicar o funcionamento do esquema, quem fazia o quê, como, com a ajuda de quem e quais as vantagens que cada um recebia. A partir do momento em que você oportuniza a um colaborador, diante daqueles benefícios legais, contrapartidas genéricas que existem e contrapartidas específicas, conforme o estágio da ação, se ele é réu, se ele é investigado ou se ele já é condenado. A partir desse momento, ele não é que ele perde o direito de permanecer em silêncio, ele não mais exerce. E aí, ao não exercer, ele acaba ali dando à polícia uma visão de dentro da organização criminosa, uma visão que, convenhamos, poucos possuem. Mas não basta contar o que sabe. Ele também tem que ofertar documentos, provas, que acabem ali lastreando o que ele está relatando. E quando ele não consegue, ele também, pelo menos, apresenta o caminho a seguir. Então imaginemos que ele não tenha determinadas contas no exterior, mas ele sabe como obtê-las. E aí ele dá o caminho. E isso é importantíssimo. Você pode se referir a terceiros, você pode apresentar documentos, contas bancárias, você pode, por exemplo, narrar um fato aplicando ele em tempo e em espaço. O colaborador recebe benefícios por ter decidido falar, mas se mente a história muda. Afinal, ele firmou um compromisso. A mentira do colaborador premiado, de regra, leva ou à não homologação da colaboração, se for este o momento processual em que se descobre que há falta de verdade com o que foi dito, ou pode ser, inclusive, revogada depois, se já for no momento mais avançado, o que não dá efetivamente a manter o benefício ou os benefícios da colaboração premiada, sendo que houve um vício, uma fraude, uma mentira dentro desse contexto do acordo.